Eu leio Joel no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo de número 15. Ai, que dia! Sim, está próximo o dia de Jeová. Ele chega como uma devastação vinda de Shaddai. El Shaddai, nome que aparece 33 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, o livro de Jó, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, o Êxodo, lá está o nome El Shaddai. Eu ouvi dizer que El Shaddai quer dizer aquele que alimenta com o seio, mas eu estou aqui para dar a verdadeira definição do nome El Shaddai, que significa Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. E Abraham, Isaac, Jacó, Jacó, já que não tem a letra J no hebraico, o nome é Jacó. Era assim que o El Shaddai, que quer dizer o Todo-Poderoso, manifestava-se, aparecia a esses patriarcas. Então grave isso, o nome El Shaddai, Shaddai, quer dizer Todo-Poderoso. E o dia de Jeová, o dia da vingança, o dia da ira do Criador, da ira, da cólera do Cordeiro, Joel, o profeta, disse que será o dia de Shaddai, da vinda de Shaddai, do Todo-Poderoso, que vai fazer a intervenção no planeta Terra. Terra essa que já foi comprada com o sangue do Cordeiro Yehoshua Mashiach há 2000 anos, lá na cruz do Calvário, no Monte Gólgota, no Monte da Caveira. Não só a terra, mas as almas dos homens e mulheres, os escolhidos, os predestinados do Criador, de El Shaddai, de Jeová, desde antes da fundação do mundo. Esses que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. É esses que eu acredito que o Todo-Poderoso El Shaddai vem reclamá-los, vem buscá-los, vem ressuscitá-los, vem transformá-los, vem para arrebatá-los. Os mortos no Mashiach, que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Os vivos, santos, kadoshis, vivos, mulheres, que resolveram colocar o véu na cabeça, dentro do ônibus, na praça, centro da cidade, para cumprir o evangelho de El Shaddai dado a Shaul Paulo, o evangelho da glória de El Shaddai. 1 Timóteo 1,11, a mim me foi confiado o evangelho da glória de Deus, a glória do El Shaddai. Toda vez que aparece no Novo Testamento Deus Todo-Poderoso aí com Shaul, quer dizer El Shaddai. Então, esses que ele vem reclamar, vem buscar. Mulheres que usam o véu, porque 1 Coríntios 11,10 diz que é sinal dos anjos, e mostra, a mulher quando põe um véu na cabeça, mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. Os que saúdam uns aos outros com um beijo santo no rosto, na bochecha. Mulheres que lavam os pés dos homens, varões, dos kadosh. 1 Timóteo 5, versículo 10, diz para as mulheres, Timóteo é Europa, Grécia, grego.
E quem somos nós da América Latina, da América do Sul, para recusar o evangelho de Shaul de Pau? Quem é você, mulher? Para dizer, eu não vou lavar os pés na hospedagem. Se as mulheres da Europa, gregas, da Grécia, Europa, não estou falando de Ásia, não, lavavam os pés. Praticava a saudação, o ósculo santo, usava túnicas. A túnica que voltou, os mantos, lê Atos. Capítulo 10, a costureira, Dorca, Tabita, costurava mantos, túnicas. Mas antes de haver uma costureira na Bíblia, Jeová foi o primeiro alfaiate. Ele que vestiu a Adão e sua mulher Ishana. Quem é que te veste, católico? Quem te veste, você espírita, budista, Seixinoé evangélico? Quem veste você, pentecostal, deutero-pentecostal, neopentecostal? Quem faz seu guarda-roupa? Mulher evangélica, homem evangélico, é a Rede Globo, é a internet, é as redes sociais, é os estilistas. Pois na Bíblia Sagrada, Gênesis Bereshit 3:21, El Shaddai e Jeová é o primeiro alfaiate. Vamos ver quem vai voltar à palavra original. Nesta hora em que nós estamos vivendo, quando o dia de Jeová vem, o dia de Jeová é a vinda do grande Shaddai. El Shaddai! El Shaddai está voltando! Mesmo que com 100 anos de idade, rejuvenesceu Abraão, rejuvenesceu Sara, ficaram novos, novinhos, para gerarem a Isaac, né? El Shaddai, o Todo-Poderoso, está voltando. Agora, eu venho para Apocalipse, a revelação. Aqui, Apocalipse 17, porque eu vejo tanta bobagem que pregadores estão pregando, tanta asneira, blasfêmia, né? Tem 2 canais aí, Manual Bíblico, que prega que o 8º rei é o Papa Bento XVI, que vai ressuscitar dos mortos. Agora tem um outro canal chamado Tempos Proféticos, que está pregando que o 8º rei vai ressuscitar é João Paulo II. Isso que é a besta, né? Então é uma briga desses 2 canais. É o Bento XVI que vai ressuscitar, o Papa que renunciou e está morto. O outro canal briga com o Tempos Proféticos, briga com o Manual da Profecia, dizendo que é o João Paulo II. Olha, eu quero dizer que esses pregadores desses canais são falsos profetas. O diabo não tem poder para ressuscitar ninguém, não. Quem pode ressuscitar e vai ressuscitar no dia do trono branco, os mortos. A morte vai dar seus mortos, o mar vai dar seus mortos, a terra vai dar seus mortos, o inferno vai dar os mortos que nele havia. É aí quando Bento XVI volta. É aí quando João Paulo II volta. Ele só volta no trono branco. Agora, qual o problema desses canais? Manual Profético, Manual de Profecia e Tempos Proféticos. Vocês querem fazer o diabo virar El Shaddai, é? Eu sei, o diabo tem poder, mas o diabo não é El Shaddai. O diabo não é todo poderoso, não. O único que pode ressuscitar dos mortos, ressuscitar alguém dos mortos, é El Shaddai. Para com essa asneira, olha o que vocês estão pregando. O diabo pode fazer sinais, pode fazer milagres mentirosos. Leia 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, Mateus 7, 22. O diabo pode profetizar e fazer acontecer. Os falsos profetas podem expulsar demônios, pode fazer toda sorte de potentos, milagres e prodígios mentirosos. Mas ressuscitar, o Joseph Hassig ou Karol Wojtyla,
o alemão e o polonês, isso aí o diabo não dá conta, não. Vocês estão pregando heresia. Estão pregando heresia, blasfêmia. É o que esses canais, esses pregadores, rabinos, pregadores, alguns não são nem teólogos, estão arrumando uma maneira de faturar contribuição financeira com heresia, tonteria. Para as pessoas, eles monetizam canais e pedem dízimo, pedem oferta, pedem contribuição financeira. Qualquer pregador que pede dinheiro é falso profeta. Pregador tem que trabalhar, é com o suor do teu rosto que você vai ganhar o pão, o alimento. Nós não oramos na oração? Pai nosso, que está no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse o pão nosso de cada dia nos dá hoje é orar para o Deus Todo-Poderoso, o Criador, abrir as portas de trabalho. Eu, por exemplo, estou cortando cabelo. Você tem que orar para Deus abrir porta de trabalho, de emprego. Paulo fazia tenda, trabalhava de dia e de noite para não ser pesado aos irmãos. Recusou o salário da igreja na Europa, na Grécia, em Corinto. Para dar exemplo para os irmãos, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, Paulo diz assim: o irmão que não trabalha, que não coma. Não dê café da manhã, almoço, lanche e janta para ele, não. Ele tem que trabalhar. Esse negócio de viver do suor dos outros 10%. Se tiver 10 pessoas numa igreja, um dono de depósito de construção, outro dono de padaria, outro dono de supermercado, o pastor é um homem rico empresário, 10% da renda de cada um. E trabalhar que é bom? Quer não. E o exemplo de Paulo, que pregava gratuitamente e trabalhava de dia e de noite. Tem que trabalhar. Dízimo, Hebreus capítulo 7, versículo 5, é para a tribo de Levi. Os Cohen, sacerdote, e hoje eles nem têm o terceiro templo, porque é para ser levado os dízimos, endro, cominho, hortelã, mas os pastores e falsos profetas dizem assim: dízimo é dinheiro, mas é claro, para comprar Toyota, Land Rover, Ferrari, chacurona, fazendona, cabeça de boi, cabeça de peixe, cabeça de galinha, capoeira, caipira, para comprar cabeça disso, de animais, para investir, pegar os dízimos e montar empresa de turismo, padaria, depósito de construção, fazer o dízimo multiplicar, não? Dízimo é para os levitas. Hebreus 7,5 são a tribo de Levi, os Cohen, e não é goiano, baiano, potiguar, gaúcho, carioca, paulista, que tem direito de cobrar dízimo, não tem não. É os levitas que, no momento, eles têm lá umas 5 vacas vermelhas em Israel que vieram do Texas. Estão ainda examinando para ver se serve, se presta ou não para fazer sacrifício da vaca vermelha. Estão treinando os levitas. Mas só vão poder pagar dízimo quando construir o terceiro templo. E que negócio é esse de pagar dízimo? Isso foi a Igreja Católica Romana no Concílio de Macon II. 583, Roma trouxe o dízimo. Sempre é Roma o cristianismo. Não tem nada a ver o cristianismo com o judaísmo. E Yoshua Mashiach não era cristão. Ele só viveu em Israel, entre os Yehudim, judeus, hebreus, israelenses. Ele frequentava a sinagoga. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele ia na festa dos tabernáculos, festa da expiação. Comemorava a festa da Páscoa. Não disse que ele cantou um hino lá no cenáculo, no dia lá dos pães asmos, a festa dos pães asmos. Ele observava a Torá, as 613 mitzvah, mandamento do profeta Moshe, Moisés, as mitzvot. Ele não veio para anular a Torá. O que tem a ver? Catolicismo, religião de Constantino, imperador romano, religião dos papas, Bergoglio, Papa Francisco, com Torá, com judaísmo, com sinagoga. O que tem a ver a igreja romana, igreja católica, igreja protestante, luterana, metodista, batista, anglicana, presbiteriana, episcopal? O que tem a ver com sinagoga?
Que tem a ver a Assembleia de Deus, Quadrangular, Igreja Pentecostais, com sinagoga, mentira, com Torá, com mitzvah. Que tem a ver as igrejas neopentecostais, Deus é amor, casa da bênção. Isso é deuteropentecostal, a neopentecostal é videira, sara nossa terra, eles comemoram o Cristoion. Agora é junho, é época de quadrilha, né? Vai ter festa junina nas igrejas. Eles comemoram o mundo, as igrejas são mundanas. O que tem elas a ver com o judaísmo? Com a lei da Torá, 613 mandamentos. Quando convém para faturar dinheiro, a igreja romana, mãe das igrejas cristãs, e Yehoshua não era cristão, ele era judeu. Leia Yehoanã, João 4, 22, Yehoshua Mashiach, você fala Jesus, mas o nome é Yehoshua, diz assim, a salvação vem dos Yehudim, dos judeus. Leia lá, está escrito, não vem de Roma, mas Roma pegou o dízimo. No concílio de Macron, ano 583, estabeleceu, junto com primícia para padre e sacerdote, agora dízimo, primícias, ofertas estão dentro dos templos evangélicos para pastores preguiçosos, gordos, podres de rico, às custas de dízimo. Não tem nada a ver a religião cristã. Cristianismo de Helena, mãe de Constantino, construidora de templo, de Constantino, favorecedor de doação de terreno e construção de templo para expandir o Império Romano. Não vê que a igreja que você frequenta é a expansão da Roma papal, do Império Romano, a primeira besta do mar, com Bergoglio, Francisco, ou os pentecostais, que o protestantismo vem da Alemanha, o berço, com Martim Lutero, né? O cristianismo vem de Roma, de onde vem o pentecostalismo, da Rua Azusa. Nos Estados Unidos da América, William C., 1906, Daniel Bergo Navim, 1910, em Belém do Pará, e daí veio o deuteropentecostalismo, uma segunda onda, uma terceira onda, o neopentecostalismo, e desse país, dessa nação de Oswaldo Aranha do Brasil, de Alegrete, que em 27 de novembro de 1947 fez Israel voltar a um Estado. Daqui deve surgir os machiânicos. Daqui desse país, na hora da meia-noite, a profecia, 11 de novembro de 1960, Shreveport, Louisiana, onde William Branham estava lá no tabernáculo, houve a profecia para a hora da meia-noite no Brasil. Isso vai vibrar e revibrar a nação brasileira. A glória de Deus estará no Brasil. O que é a doutrina de Paulo, o evangelho de Shaul. 1 Timóteo 1,11. A mim me foi confiado o evangelho da glória de Deus. Olha, se a glória de Deus vai estar no Brasil, o conhecimento, como as águas cobrem os mares, então é essa doutrina. É o que Shaul, Paulo pregou de volta. É daqui que vem os que creem no Mashiach Yehoshua. Porque o nome de Jesus é a marca da besta hoje. Tal como Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas, batismo na Trindade. Em águas, William Branham dizia lá no seu dia, mensagem, os ungidos dos últimos dias, esta é a marca da besta. Porém, William Branham diz, virá uma nova mensagem, uma nova pregação. Alguém vai se levantar e pregar o evangelho de Paulo sem sair uma vírgula. Ô, pregador mensageiro, André Luiz, você é profeta? Eu não sou profeta, mas sou um pregadorzinho. Um pregadorzinho aí do calcanhar rachado, né? Um pregadorzinho que não tem teologia. Tem o 2º grau. Tem o curso de técnico de enfermagem do trabalho e técnico de enfermagem. E aprendi a cortar cabelo. Também já fui engraxate de sapato, já fui lavador de carro. E Deus, o Criador, o grande El Shaddai, sua vinda está chegando, do Todo-Poderoso, me concede, me dá esse privilégio de pregar, repetir o evangelho de Paulo. Sim, eu aguardo o profeta. Enquanto ele não vem, eu vou pregando, entende? Yehoshua Mashiach. O Mashiach nunca foi cristão. Dê a César o que é de César. Dê a Roma o que é de Roma, mas sai de Roma. Sai dela, povo meu.
Sai do catolicismo. Sai do protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo. Sai das igrejas, dos templos. Se alguém ouvir a minha voz, o Mashiach disse, eu entrarei em sua casa. Melhor ficar em casa. Melhor esperar nascer uma Kehilá, uma comunidade em casa, do que estar em igrejas do cristianismo. Melhor ficar em casa, esperar nascer uma congregação, uma Kenessian, sobre essa pedra, Mateus 16, 17, 18, eu edificarei a minha Kenessian, não é igreja. Ele, Yehoshua Mashiach, nunca foi cristão. O Salvador, o mediador, o único mediador entre o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai e os homens, que é Yehoshua, nunca foi cristão. Nunca fundou a igreja. Nunca construiu o templo de 4 paredes. Essa guerra nas ruas, avenidas, 50 templos, um do lado do outro, picando assim, às vezes é uma parede que separa um templo de outro templo. Tem aqui no Jardim das Oliveiras, aqui, ó. Aqui no Jardim das Oliveiras, um templo da Universal, gigantesco, monstruoso, uma parede separando do templo da Assembleia de Deus, grudado, colado. De frente outro templo monstruoso da igreja batista, 3 grandes igrejas, um cruzamento. O que é isso? Portas para o inferno. Você vai ao inferno através do cristianismo, depois ao lago de fogo. É melhor crer na Bíblia. Leia a Bíblia, você vai ver que as igrejas, o cristianismo está a 1 bilhão de distância de quilômetro da palavra do Mashiach, ou do evangelho que foi confiado a Paulo. Dê a César o que é de César. Sai de Roma. Também dê a Deus, ao grande El Shaddai, ao grande Jeová, Deus o Pai, o que é de Deus o Pai, Jeová, El Shaddai. Vamos separar as coisas. Agora, o que é isso? Dizer que Bento XVI, Joseph Ratzinger, é o 8º rei que vai ressuscitar. O que é isso? Dizer que Karol Wojtyla, da Polônia, João Paulo II, é o 8º rei que vem do abismo e vai ressuscitar. Não, eu acredito que o Karol Wojtyla e o Joseph Ratzinger vai ressuscitar, mas no trono branco, para o julgamento final. O diabo não é El Shaddai, não é todo poderoso. Ele pode trazer sinais, milagres mentirosos, pode profetizar e fazer acontecer. Falsos profetas podem expulsar demônio. Está tudo aí na Bíblia. Leia Mateus 7, 22, 23. 2 Tessalonicenses 2, 9. Leia também Apocalipse 16, versículo 14. Diz que os 3 espíritos de sapo saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. A besta é o catolicismo. O falso profeta é o judaísmo. O dragão aí parecia um cordeirinho. Os Estados Unidos, a segunda besta da terra, mas falou como um dragão. É o protestantismo, é o ecumenismo, é a confederação mundial de igrejas, aonde os seguidores da mensagem de William Branham vão entrar dentro. Se vocês não entram com a Trindade, 3 pessoas distintas, batismo em água em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, vocês vão para dentro do ecumenismo, do dragão dos Estados Unidos, da América do Norte, a segunda besta, através do nome de Jesus, que é católico. A letra J não existe no alfabeto hebraico. Foi embaixador do Vaticano, enviado pelo Papa Leão X. Ele foi para a Alemanha em 1515. Jean-Georges Tricine, enviado pelo Papa Leão X. Porque 2 anos depois, em 1517, Martim Lutero já trouxe a reforma. 95 teses. 7 anos depois, em 1524, ele mudou a fonética do I para o J. E o catolicismo é esperto, é sagaz. Você sai do espeto da igreja católica, vai para a brasa, as igrejas protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, mas o Papa Leão X fez o serviço. Você nunca sairá do catolicismo através do nome de Jesus. Da letra J. Apanhou todo mundo. Saiu do espeto, caiu na brasa. Saiu da Arapuca, seguidor de William Branham, acreditando na mensagem de William Branham, que pregou que no ano 325, no concílio de Nicéia, Constantino trouxe a Trindade, o batismo nos títulos,
Porém, e a segunda Arapuca? A Arapuca do ano 1524 da Igreja Católica Romana, com Jean J. Tricino, o embaixador, o pai da letra J. O nome de Jesus, como é que você vai escapar? Como é que você vai escapar? Ora, tem que ser pela pregação. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra do Mashiach. Eu não estou a pregar a igreja, não estou a pregar cristianismo, cristandade. Até porque se você estudar a história do cristianismo, não dá para pregar cristianismo. O cristianismo matou 68 milhões de pessoas na Santa Inquisição, falou William Branham. E tem alguém que diz assim, você não pode ser profeta. Eu não estou buscando ser profeta, eu quero ser só um pregador. Mensageiro, porque os entregadores da Shopee, do Mercado Livre, do Correio, mensageiro. Para mim, ser pregador já está bom demais da conta. E por que eu não posso ser um pregador? Se o doutor Martim Lutero, através da Reforma Protestante, levou 100 mil alemães à guerra dos camponeses à morte, eu não matei ninguém. E mesmo assim, Lutero era mensageiro da era de Sardes, junto com João Calvino e outros mensageiros. Por que eu não poderia ser um mensageiro? Eu não matei ninguém. Mesmo Paulo, escravo do judaísmo, cegado pelo judaísmo, levou à morte a Estevão, o primeiro mártir. E prendia irmãos e irmãos, e falava o nome Saulo de Tarso. Aquilo assolava, colocava medo em todos aqueles que criam no Mashiach, os judeus, da nova aliança do Novo Testamento. E Yehoshua Shaul transformou Paulo. E por que ele não pode me transformar, já que eu fui um escravo católico, escravo batista, escravo do Tabernáculo da Fé, quase 17 anos, escravo cacuísta, escravo cristão? Por que ele não poderia me transformar para ser um pregador? Eu não levei 100 mil pessoas a morrer na Guerra dos Camponeses com a reforma de Martim Lutero. Veja no filme, o Espalatino encontra com o cavaleiro Jorge. Lutero tinha ficado no castelo e Lutero pergunta: quantos mortos, meu amigo Espalatino? Ele diz: 100 mil mortos. 100 mil mortos. Lutero diz para Espalatino: um açougue, não? E mesmo assim Lutero foi mensageiro, não foi profeta. Porque ele disse que os judeus deveriam ser queimados, saqueados suas casas. Adolf Hitler veio da Áustria, desembarcou lá na Alemanha, ele que não prestou nem para ser ator. Fez apresentação de ator em teatro e foi reprovado, mas prestou para ser presidente do partido nazista, para levar o mundo a uma Segunda Guerra Mundial, a um holocausto, matar 6 milhões de judeus. E Lutero ainda era mensageiro. William Branham diz, ele não era profeta. Sua posição radical contra os judeus não dava condição de Lutero ser profeta. Mas foi um mensageiro de Deus. Trouxe a reforma, mas hoje não dá para pregar o que prega os luteranos, os presbiterianos, os metodistas, o que prega Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, o que prega Caio Fábio. Caio Fábio está pregando que um homem pode amar outro homem e que não é pecado, isso é sodomismo. Eu não sou a favor disso. Eu vou até explicar aqui na base de Romanos por que existe sodomismo, homossexualidade no mundo. Eu vou pregar o que Paulo pregou. Mas o que esses falsos profetas estão tentando fazer? Eles querem, além de servir o diabo, quer fazer o diabo virar El Shaddai? Dizer que o diabo vai ressuscitar Karol Wojtyla da Polônia e Joseph Haskell da Alemanha? Isso é falso. O diabo não tem poder de ressuscitar. Eu não li isso na Bíblia. A minha Bíblia aqui de Jerusalém, em nenhum lugar, diz que o diabo tem poder de ressuscitar. Ele pode fazer sinais, milagres, mentirosos. Pode profetizar e fazer acontecer. Os pregadores diabólicos podem expulsar demônio. Matitial 7, 22, 23, 2 Tessalonicenses 2, 9. Pode fazer toda sorte de potentes milagrosos, prodígios de mentira. E Apocalipse 16 diz que protestantismo, catolicismo e judaísmo fazem maravilhas, 3 espíritos de sapo, que vão levar os moradores da terra a um lugar chamado Armagedon.
Lá no vale de Jezreel, no norte de Israel, em Nazaré, vai ocorrer o Armagedon. Existe mesmo o vale do Armagedon. O vale de Jezreel, do Megiddo, Gog, Fut, Gob, Togarma, Pérsia, o Irã. Tá lá em Ezequiel 38, 39. Ainda não é a hora, mas vem uma hora que Deus vai colocar uns olhos no Gog, na Rússia, e vai puxá-lo para as montanhas de Israel. Antes ele está aí na Ucrânia. Tá fazendo exercício militar aqui em Havana. Estava fazendo, agora vai fazer aqui em Caracas, na Venezuela, com o Nicolás Maduro, o ditador. É a Guerra Fria. É o fantasma da Guerra Fria, da guerra nuclear, que voltou de novo. Eu disse que eu sonhei vendo homens usando máscara que cobria olhos, nariz e boca. Máscara contra a radioatividade. A radioatividade virá. A guerra nuclear virá. É questão de tempo. Isso está chegando. Isso está chegando. Mas que absurdo. Os pregadores tentando fazer o diabo ter poder para ressuscitar mortos. Quem pode ressuscitar mortos é só o grande El Shaddai, Jeová. E seu filho Yehoshua Mashiach. Ninguém mais tem esse poder. Mesmo Yehoshua disse, ninguém tem mais poder do que eu. Eu tenho o poder de dar a minha vida, eu tenho o poder de ressuscitá-la, trazê-la de volta. Isso só pertence ao Pai e ao Filho. Eu e o Pai somos um. E é Roanã, João 10:30. Mas agora os pregadores querem tornar o diabo, Satanás, em El Shaddai. Isso é mentira, isso é heresia. Eles vão ouvir, de acordo com Matitial, Mateus 7:23, naquele dia, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É você saber o certo e fazer o errado. Leia Mateus 5:32, Marcos 10, 11, 12. Leia Romanos capítulo 7, homem e mulher. Versículo 2 e 3. Leia 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11. Todos esses textos estão dizendo que um homem e uma mulher que casou, matrimônio, mulher virgem, homem puro, estão ligados um ao outro até que a morte separe. Se um homem abandonar a sua mulher e casar com outra mulher, comete adultério contra a primeira. Se uma mulher repudiar, abandonar seu marido, casando com outro homem, se o marido estando vivo, comete adultério contra o marido. Em todo tempo que uma mulher estiver viva na terra e seu marido estiver vivo, Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, se ela for viver com outro homem, será chamada de adúltera. Mas vocês, cristãos, cristandade, cristianismo, igreja, chama elas de bispa. Adúlteras, chama elas de presbíteras, missionárias, pastoras. E Paulo dizendo, tendo marido vivo, for viver com outro homem. E elas estão divorciadas no segundo, terceiro divórcio, já casou 3, 4 vezes. Você dizendo, ô bispa, ô pastora, como que vocês têm coragem? Protestantes, cristãos, cristandade, igrejas, de pisar na palavra do poderoso El Shaddai. Pisarem na palavra de Jeová, de Yehoshua, na palavra de Deus. Vocês vão pagar caro. 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11. A mulher não se separe do seu marido. Se por acaso se separar, não te case de novo. Está proibido de casar. Mas reconcilia com teu marido. O versículo 11 diz, o marido não repudie sua mulher. Isso é obedecido hoje? Eles nem pregam. O que Paulo diz, respeitoso entre todos, seja o santo matrimônio. O matrimônio. Hebreus 13, versículo 4. O leito conjugal sem manchos, adúlteros e fornicários Deus julgará. Eles nem pregam que casamento, matrimônio é mulher virgem. Casando com um homem como José, filho de Jacó e Jacob, que fugiu da cama do adultério. A mulher do Potifar, a mulher casada querendo adulterar com José, e José diz, eu não pecarei contra meu Deus, El Shaddai, meu Deus Jeová, Deus da Bíblia. Mas hoje, elas pisam na palavra de Deus. E é os pastores que dão divórcio, de olho no dízimo delas. As mulheres hoje trabalham. Os homens estão ficando em casa, não estão arrumando emprego.
mulher está trabalhando e autorizar divórcio, segundo, terceiro, casamento, mulher que tem marido viver com outro homem, isso aí pastor permite para colher dízimo. Vocês vão pagar caro. Joel 1,15, o dia de Jeová vem e quem vem, diz lá, vai ser a vinda do El Shaddai, do Shaddai. É a vinda do Deus Todo-Poderoso, que não terá misericórdia. Antes vocês vão passar pela grande tribulação, vão experimentar a ira de Deus, a cólera do Cordeiro. Leia Apocalipse 8. Na quinta trombeta haverá um apocalipse zumbi na terra. Por 5 meses. Buscarão a morte e não morrerão. Desejarão morrer e não morrerão. Serão atormentados por demônios, com rosto de leão, ferrão de escorpião. Rosto face humana, cabelo de mulheres, né? Você que corta o cabelo, mulher. Você que não tem coragem de usar o véu. Um apocalipse zumbi vem sobre a terra. Tipo esses filmes de Hollywood, mas você vai viver isso. Religioso, cristandade, cristianismo, igreja. Vocês vão para dentro do apocalipse da grande tribulação. Por causa do quê? Nunca vos conheci. Matitial, Mateus 7,23. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês sabiam o que estava escrito na palavra, mas vocês desobedeceram, pisaram na palavra. Ora, as escrituras dizem que Jeová, o Deus Pai, não perdoou os anjos que pecaram, os acorrentou com correntes no Tártaro. Aí tem o professor Eduardo aí com esse evangelho de doido, dizendo que está pregando zodíaco, dizendo que existe o povo de Tartário, o povo de Atlântica, os bibliotecários, os homens intraterrenos, homens formiga. Isso aí tudo é ficção. É ficção. É Hollywood, é livro apócrifo. Eu não prego isso. Eu acredito que Deus não perdoou os anjos que pecaram e os acorrentou no Tártaro. Mas não tem nada a ver com Moscou, com Rússia, Tartária, com bandeira da União Soviética, da Rússia. Tártaro existe para os anjos que pecaram, como existe o Hades, a mansão dos mortos. O rico de Lucas 16 foi para o Hades, abriu os olhos e a língua dele estava pegando fogo. Se ele fecha a boca, será que a língua dele pararia de pegar fogo? Claro que não. Aquilo não é um fogo de álcool, de gasolina, um fogo de eletricidade. Aquilo é um fogo espiritual. É um tormento espiritual. Nem os demônios que querem ir para o lugar do tormento pediram para entrar nos porcos. Não nos mande, Yeshua, Santo de Jeová, não nos mande para o lugar de tormento. Deus, os demônios, se cair lá dentro, vai sofrer. Permita-nos entrar nos porcos. Eles entram em porcos. Quando saem de alguém, vai para lugares áridos. Mas depois volta para a antiga casa. Quando um demônio sai, volta para a antiga casa, trazendo mais 7 demônios. Aí vem 8. E o último estado é pior do que o primeiro estado. Não vê que não tem conserto para as igrejas. Eles rodopeiam como peão. Jogam paletó. Sobra todo tipo de manifestação demoníaca, diabólica, está dentro das igrejas. Também o Mashiach, o Júlio disse: eis que estou à porta e bato. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se alguém está fora das igrejas, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Ou seja, as que lá vão voltar. As que nesse ano vão voltar. Pregadores que trabalham pregarão a palavra de Deus por amor. Não por dízimo, não por dinheiro, não para extorquir, arrancar aposentadoria, salário, chácara, fazenda, carros, casa. E eles arrancam até as mulheres dos seus fiéis, as filhas dos seus fiéis. A igreja virou lugar de estrupo, virou motel, zona sexual, púlpito de igreja. Onde estão esses pastores, os galãs? É convite para motel. Escritório de pastor é motel, onde eles abusam das senhoras, das moças. O dia de El Shaddai, a vinda de El Shaddai vem. E Jeová está vindo, sim. Haverá um 8º rei, a Bíblia que diz. Mas ele vai ser tipo o Judas lá, não diz a Bíblia? Em Yehoanã,
João 3:2, que Judas era o filho da perdição. E Judas nasceu de mulher. Foi circuncidado ao 8º dia. Estava ali debaixo da Torá de Moisés, era irudinho, era judeu. Mas Satanás entrou em Judas. Esse 8º rei que vem, claro, vai ser do lado da Europa, Roma é um papa. Do lado dos irudinhos, dos judeus, vai ser um antimachia, que vai construir o 3º templo, claro, como Satanás entrou em Judas. Satanás vai entrar no antimachia e na besta, no falso profeta e na besta, porque são dois. E aquilo que Yahushua Mashiach recusou, que Satanás ofereceu as glórias do mundo, os governos do mundo, o domínio das nações, para Yahushua Mashiach ajoelhar e adorar. E Yahushua disse: vai-te, Satanás, está escrito, somente a Jeová adorarás e prestarás culto. Ele recusou. Mas isso que Yahushua Mashiach recusou, o Papa não recusa, o trono do Papa. O povo ajoelhar perante o Papa. E está vindo um falso profeta, um antimachia, que vai construir o 3º templo e vai se sentar pessoalmente nesse 3º templo. Porque Yahushua Mashiach recusou, a besta e o falso profeta não recusarão. Mas nada de Karol Wojtyla, polonês, e Joseph Hassig ressuscitar dos mortos. Isso aí não vai haver, não. O diabo não tem poder de ressuscitar ninguém dos mortos, não. Para com isso. A minha Bíblia não diz essa coisa. Eu venho aqui a Romanos. Ele disse que ia ler algumas coisas de Romanos. Eu voltei a ler as 14 cartas de Paulo. Já estou lendo Romanos. E fazendo algumas anotações para pregar. E toda vez que eu volto para ler as 14 cartas de Paulo, eu vou vendo que tem coisas que eu não preguei. Romanos 1:5. Recebemos a graça de Yahushua Mashiach, nosso Senhor, e a missão de pregar. Veja, Saulo de Tarso tinha uma missão: pregar. E eu creio que Deus dará esta missão a pregadores, não pregando por dízimo, por oferta, por dinheiro, mas pregando por amor, para ser salvo, para dar exemplo, para não ser reprovado. Paulo diz: eu corro, esmurro meu corpo, me esforço para ser um exemplo, porque depois de pregar muitos, eu não quero ser reprovado. Eu prego e vivo para ser salvo, disse Paulo. É assim que todo pregador desta pregação do Santo Evangelho de Paulo, a sã doutrina, deve fazer nesta hora. Em Romanos 1:6, eu vou citando a Bíblia e vou comentando. Chamados para a santidade. Como Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então tem que usar túnica. Tem que mudar o guarda-roupa, tem que deixar a palavra de Deus. Ele. Você pensa que isso aqui é um livro, né? Isso aqui é mais do que um livro, isso aqui é ele. Isso aqui é uma pessoa. Isso aqui é HaKodesh, é o Espírito de Deus. Isso aqui é Yahushua Mashiach, é ele. No princípio era a palavra, o verbo. O verbo estava com Deus e ele, o verbo, era Deus. Esta Bíblia é uma pessoa. É um homem chamado Yahushua Mashiach. E ele nos chama, Romanos 1:6, para a santidade. Aí Paulo diz assim: me sinto devedor de grego, bárbaro, sábios e ignorantes. Eu digo, eu me sinto devedor de católicos, de protestantes, pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais, porque eu já estive nessas escravidões aí de igrejas. E sei que preciso pregar para que pessoas sejam libertas. Uma mulher que prega Javé, J-A-V-E. Eu não prego Javé, eu prego Jeová e Yahushua, pai e filho. Ela está perguntando assim, dizendo qual é a assunção. Eu não reclamo ter poder nenhum. Eu reclamo que eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu só tenho um dom de pregar, de ser pregador. Dons e vocações chamadas são sem arrependimento. O que eu estou fazendo aqui é por um dom divino. Eu não colocaria naquele Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores.
Pois é, um desses 5 ofícios eu nasci com ele. É por isso que eu estou a pregar, mas eu não reclamo ser alguém, eu não reclamo ter poder, eu só reclamo ser um pregadorzinho. Ela quer ver unção, quer ver poder. Como que veremos poder sem voltar à palavra original? Tá aí, mais de 200 pontos do evangelho de Paulo que as igrejas desobedecem, eu tenho pregado aí, ó. Ainda quer mostrar poder, mostrar unção, eu prefiro voltar à palavra. Romanos 1,15. Daí o meu propósito de levar o evangelho a vós que estáis em Roma, né? Paulo queria levar o evangelho a quem estava em Roma. Hoje está todo mundo em Roma. Todo mundo na igreja católica. Se você é batista, você está na católica romana. Se você é metodista, você está na católica romana. Se você é assembleano, videira, renascer, universal, mundial, você está na católica romana. Eu também tenho desejo. Não é de ir na Europa, no Vaticano, mas levar a palavra, o evangelho, as boas novas aos que estão em Roma. E Gálatas 1, 8, 9 diz: se um anjo descendo do céu, se alguém pregar evangelho diferente do que eu tenho pregado, considere maldito, anátema. Tenho desejo também levar a palavra a quem está preso pela igreja católica romana. Sai dela, povo meu. Se você não está na mãe, sai das filhas, para que não incorra nas pragas, nas maldições, dos flagelos que está vindo sobre as igrejas. Romanos 1,16, não me envergonhe do evangelho. Ele, olha aqui, ele chama o evangelho ele. Por isso que eu estou dizendo que a Bíblia é ele. Não me envergonhe do evangelho. Ele é pessoa. Ele é a força de Deus. O evangelho do Mashiach, o Mashiach, é ele. Isso é mais do que um livro. Isso é uma pessoa. O mundo vai ser julgado por Yehoshua Mashiach. Apocalipse 20, abriu-se os livros. Alguém estava sentado no grande trono branco, cada um foi julgado pelas coisas escritas no livro. Você vai ser julgado, mulher, homem, por Mateus 5,32, Marcos 10, 11, 12, Romanos 7, 2 e 3, 1 Coríntios 7, 10 e 11. Todos esses textos dizem que não há segundo casamento. Só pode casar se tornar viúva ou viúvo. Como Paulo ensinou em Coríntios capítulo 7. Casamento é para virgens e viúvos. Se não guardar a virgindade, mulher, se não guardar a pureza, homem, se for pecar contra o seu próprio corpo, manchar seu corpo de fornicação, prostituição, você perde o direito de casamento, de matrimônio. Lê o livro de Tobias, um dos 7 livros que Martim Lutero retirou. Eu estou pregando o evangelho. Não me envergonhe do evangelho. Ele é uma pessoa. É a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, dos iudins, mas também dos gregos. É claro, Paulo estava lá na Grécia, pregando para os gregos. Eu estou aqui no Brasil. Primeiro dos judeus e também dos brasileiros. Dos gentios, das nações. Romanos 1, 22. Jactanciando-se de possuir sabedoria, tornaram-se loucos. Ou seja, os homens dizendo ser sábios, se tornarem homens loucos. E por quê? Porque trocaram a glória do Deus invisível por imagem de homens corruptíveis. Lá eles adoravam aves, quadrúpedes, répteis. Romanos 1, 22. Aqui eles adoram Zezé de Camargo e Luciano, Gustavo Lima, Bruno e Marrone, Simone Mendes, Stallone, Schwarzenegger, Tom Cruise. É a mesma coisa de adorar a criatura. Ao invés de adorar o Criador, está adorando a criatura. Eduardo Costa, cantores, artistas, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, políticos, também, está tudo aí, ó. Homens adorando a criatura. Aí o que Paulo diz aqui? Por causa disso, o Criador entregou esses homens e mulheres aos desejos de seus corações. Lá adorava Calígula, Nero, Diocleciano, Trajano, Adriano. Adorava os Césares. Adorava os imperadores. Era Ave César. Hoje é Ave Maria. Ave Igreja Católica. Ave Igreja Protestante Pentecostal.
adoradores de coisas inventadas pela criatura. Romanos 1:25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Eles querem teologia, eles não querem Bíblia. Voltar à Bíblia, eles dizem aí, é voltar 2000 anos atrás. Eles dizem, usar túnica, hoje, eles dizem, é dar um choque cultural. Eu sou moderna, eu sou moderno. Sua modernidade, homem e mulher, vai te enviar ao inferno e ao lago de fogo. É melhor ser quadrado, antiquado. É melhor voltar aos mandamentos da Bíblia. Já que Jeová, Malaquias 3:6 diz, eu sou Jeová e não mudei. Já que Yehoshua, Hebreus 13:8 diz, Yehoshua, Mashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o que eles fizeram? Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Dogma, credo, regulamento interno, RI, teologia, filosofia. E adorar e servir a criatura. Porque esses pastores também são adorados. Hernandes Dias-Lopes, Nicodemos, Augusto Nicodemo, Paulo Júnior, Caio Fábio, Takayama, Marco Feliciano, Napoleão Falcão, Gilmar dos Santos, não veio aqui em Goiânia, mesmo a Polícia Federal, colocando o Gilmar dos Santos, grande pregador pentecostal, na cadeia. Quantos que adoram o Gilmar dos Santos? Quantos que adoram o Abílio Santana? Quantos que adoram esses homens? Adoram e servem a criatura em lugar do Criador. Pastores de igreja. Romanos 1:26. Por isso Deus entregou as paixões aviltantes. Paixões infamas. O que fizeram? Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Lesbianismo, não fundou no Brasil uma mulher agora, a igreja lesbiteriana. A pregadora do Gideão, Lani Hold, acho que era da Assembleia de Deus, ela não fundou a comunidade Cidade de Refúgio, onde reconhece casamento de homem com homem, mulher com mulher. Não tem a contemporânea, onde o pastor casou com um diácono, homem com homem. O porquê disso, Paulo está explicando aqui. Por que tanto sodomismo em Roma? Por que tanto sodomismo hoje? É porque os homens e mulheres estão servindo e adorando a criatura. Ídolos do futebol, da música, de Hollywood, da televisão, da política. Por isso, lá eram os Césares, Calígula, né? Por isso, Deus entregou eles às paixões aviltantes, infames. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Romanos 1:26. Igualmente, os homens deixaram as relações natural com a mulher, ardendo em desejo por homens, pelos outros homens. Aí vem praticando torpezas. Paulo diz assim, homens com homens receberão. O salário do pecado é a morte. Vê a AIDS, vê a Covid, virá outras pandemias, porque Paulo diz, homens com homens receberão a paga por sua aberração. Isso é aberração, uso contrário à natureza, aberração. Com isso eu estou a dizer que a homossexualidade e o sodomismo, de acordo com o apóstolo Paulo, está na terra, porque homens estão servindo a criatura, homens e mulheres estão adorando a criatura. São egoístas, desobedientes a pais e mães, ingratos, ateus, incrédulos. Não querem santidade. Então Deus permite eles serem sodomitas. Porque Ló, o justo Ló, sua alma gemia. O justo Ló morava em Sodoma e Gomorra. Mas ele não virou homossexual, não. Não vem me dizer que a pessoa vira gay porque é um produto do meio. Não. Vai virar gay, homossexual, porque serve e adora a criatura ao invés de adorar o Criador. Essa é a consequência do pecado. É o que estava acontecendo lá em Sodoma e Gomorra. É o que está acontecendo aqui hoje. Agora, Romanos 2,4 diz que os homens desconhecem que a benignidade de Deus te convida à conversão. Enquanto a vida, a chance, a esperança, a oportunidade, você ainda pode arrepender o ladrão. Lá na cruz não arrependeu
nas últimas horas, últimos momentos de vida. Mesmo assim, ainda há chance para ladrões, beberrões, pederastas, sodomitas. Paulo não fala, haveis sido essas coisas, mas haveis sido lavado pelo sangue do Mashiach. Enquanto há vida, se um homem quiser, uma mulher quiser, vir à palavra original e abandonar o sodomismo, o lesbianismo, deixar de ser gay, deixar de ser homossexual, ainda tem jeito, mas vai ter que abandonar o pecado. Porque chegou uma hora lá em Sodoma que Deus viu que não haveria mais conversões, era só o justo Ló lá. Ele foi salvar o justo Ló e queimou Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Paulo diz em Romanos 2,6, no dia da ira, em que revelará o justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Todo mundo sabe que o juízo de Deus vai cair sobre a terra, o julgamento. Selos vão se cumprir, trombetas vão tocar, taças vão ser despejadas na terra, terremotos vão revirar ilhas, cidades. Aonde houver o pecado, os homens e mulheres vão pagar pelos seus pecados. Antes disso, o último convite para o arrependimento está aqui. Eu não vou estender, eu ia continuar com Romanos 2, falando aqui da lei, né? Mas vou citar, Romanos 2,12, todos os que pecaram sem lei perecerão. Então, Deus não vai ter o culpado por inocente. Conhecendo lei ou não conhecendo lei, quem pecar vai perecer. Vou repetir, Romanos 2,12. Todos os que pecaram sem lei perecerão. Romanos 2,14. Os pagãos, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei. Eles, não tendo lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, suas almas. E o homem é a imagem de Deus. Tem traços, características. Já que ele é a imagem do Criador, para ser bom, para ser justo, para viver em paz, para não mentir, não foi feito para mentir. Porque tem um detector de mentira. Um aparelho que o FBI fez para pegar a mentira dos homens e mulheres, porque o homem não foi feito para mentir. O homem foi feito à imagem de Deus, da glória de Deus, mas ele se degenerou através do pecado, quer viver em pecado. Mesmo que um homem e uma mulher minta, cometa adultério, engane o companheiro e a companheira no subconsciente, no consciente, esta mulher, este homem sabe que adulterou, sabe que está escondendo pecado. Ele só não sabe que o Mashiach diz que tudo que você fizer em oculto vai subir nos telhados. Pode ser pastor, homem, mulher, político. Nada que está sendo feito em oculto permanecerá em oculto. Eles não entendem que se você pecar, esconder, matar alguém, adulterar, roubar, um dia seus pecados vai te encontrar aqui nesta terra, nesta vida. Teus pecados te encontrarão aqui, homem e mulher. Melhor evitar o pecado. Os gentios não tendo a lei, a Torá, 613 mandamentos, Paulo está dizendo assim, mas para si mesmo eles são lei, a lei está impregnada. Mesmo sem ler os 5 livros do Pentateuco da Torá, a lei está impregnada em você. Eles mostram as obras da lei gravadas em seus corações e suas almas. A alma que pecar, esta alma morrerá. Dando disso testemunho, suas consciências. Pensamentos que alterna. Aí Paulo vai dizer que ora acusa, ora se defende. Quer dizer, o homem tem consciência. Não importa o que você faça, seu consciente, subconsciente sabe. Seu consciente sabe. Você pode mentir com os lábios, mas você não pode mentir para a sua consciência, o tribunal, esse fórum, essa roda que fica girando dentro do seu interior. Quando você faz a coisa certa, a consciência diz, você acertou. Quando você faz a coisa errada, você entra em depressão. Mas tem gente que suas consciências já morreram. Principalmente pastores de igreja. A consciência de um pastor é o bolso, é o dinheiro, é o dízimo, a oferta.
Ele não tem coragem de pregar a verdade. Consciências queimadas com ferro, falsos profetas, falsos doutores, com doutrinas diabólicas, mandando o povo para o inferno, casa de dízimo, para ter um Toyota, uma Ferrari, uma Land Rover, para ter um chacrão, um fazendão, uma mansão. São capazes de pregar heresia e mandar almas para o inferno. Consciências queimadas pelo fogo. No dia, Romanos 2,16, no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, vai ser julgado o mundo pelo evangelho de Paulo. No dia em que Deus, segundo o meu evangelho, julgará por Mashiach ou Yeshua as ações ocultas de todos os homens, todas as mulheres. Então o mundo, no dia do juízo final, vai ser aberto as cartas, epístolas, 14 livros de Paulo para julgar as nações. Não é livro de Cacu, Filipe que vai julgar o mundo. Não é as fitas de William Branham, embora eu creio no que o William Branham pregou, mas eu acredito que o que Jeová, Deus o Pai e seu filho Yeshua Mashiach, juiz dos vivos e mortos, vai colocar ali no grande trono branco do juízo final, os livros. Paulo diz aqui, vou repetir, no dia em que Deus, El Shaddai, Todo-Poderoso Jeová, segundo o meu evangelho, julgará por Mashiach Yeshua as ações ocultas dos homens. Então é as cartas de Paulo, de Saulo de Tarso, de Shaul, que vai ser aberto. 2,28, o verdadeiro judeu. Quem é o verdadeiro judeu? Paulo diz, é aquele que é no interior, não é esses que estão fazendo DNA. Esses que dizem que sua mãe é judaica e tem direito de ser cidadão de Israel. Não, a verdadeira circuncisão, Paulo diz que não é na carne. Ela é no coração. A circuncisão verdadeira é no coração. Você sabe que 430 anos antes de Moisés dar a Torá, Bereshit, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, dá 613 mandamentos. Abraão já existia. Qual mitzvah? Mitzvot, porque Abraão tinha circuncisão. Abraão foi salvo, pai da fé, sim, mas ele obedeceu os 613 mitzvah, mandamentos? Não. Os mandamentos vêm 430 anos depois de Abraão. Ele pagou dízimo a Melquisedeque, sim, mas Paulo diz em Hebreus 7,5 que dízimo é só para os cohen, os levitas. Nós, brasileiros, não temos que dar dízimo a nenhum pastor, nenhum pregador. Dízimo é para Ihudim, para judeu. E veja, Abraão, o pai da fé. O seio de Abraão, o paraíso. Abraão se tornou pai de multidões antes dos 613 mandamentos de Moshe, de Moisés, da Torá, das mitzvot. Porque o justo viverá pela fé. Mas o que é a lei? Paulo diz, a lei produz a ira, ao passo que aonde não há lei, não há transgressão. Veja aqui em Gênesis 2, 16, 17, havia uma lei lá, no dia que comeres, coma livremente de todas as árvores do jardim, menos da ciência do bem e do mal, no dia que comeres certamente morrerás, porque tu és pó, Adão, e ao pó tornarás. Ou seja, ele tinha um mandamento e desobedeceu, Adão. Os judeus têm 613, será que obedece? Será que obedece? Abraão não tinha 613. Abraão tinha circuncisão, mas Paulo diz que hoje não deve haver circuncisão. Aos Gálatas, Paulo diz que se um gentil se circuncidar, ele renegou o Mashiach. Não somos obrigados a guardar sábado. Abraão não guardava sábado. Não somos obrigados a guardar as 7 festas. Paulo não impôs isso. Ou lua nova, ou proibir de comer isso, beber aquilo, embora em Atos 15, 29 diz para não comer, abster de sangue, carne sufocada, ídolos e casamentos errados, uniões ilegítimas.
No demais, vai ao açougue, está em Corinto, compre tudo o que vende no açougue. Claro que você não vai comprar sangue, carne sufocada. Também não vai comer comida oferecida a isso, mas compre o que vende no açougue, sem perguntar nada a ninguém por causa da consciência. E aí você come. Porque tudo foi feito pelo Criador e com ações de graça. E pela palavra da oração o alimento é santificado. Olha aqui, Jeová, Deus o Pai, o grande e todo-poderoso El Shaddai, que está vindo. Ele é o mesmo Jeová. Também é o mesmo Filho, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. O Filho é a pessoa do Pai. O Pai é invisível, o Filho é a imagem do Deus invisível. O Filho é visível. Que Deus o Pai, Jeová, o grande El Shaddai, e seu Filho, Yehoshua Mashiach, o Salvador, único Salvador e mediador entre Jeová, Deus o Pai e os homens, abençoe esta pregação nesta hora. Amém e amém.